Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar sequência na aula de matemática financeira. Como eu falei para vocês na aula anterior, nós tínhamos que terminar um pedacinho daquela aula que faltou. Nós estávamos estudando amortização composta, sistemas de amortização, pagamento de dívida, financiamentos. Vimos que para calcular a prestação para você quitar uma dívida, vimos aquela fórmula onde você tem o PV, que é o valor do financiamento, tem a taxa, tem o período, e aí você lá clica lá na HP o PMT. Então isso nós vimos, fizemos exercício, fizemos atividade avaliativa lá na plataforma, certamente vocês lembram disso, né? Então na verdade aqui nós vamos só finalizar esse pedacinho que ficou faltando, que é justamente a chamada série diferida. Vocês têm lá no material, na página 43, eu postei lá o material atualizado já com essas páginas da série diferida, você já tem lá, ok? Então na verdade o roteirinho é o mesmo, tudo é a mesma coisa. A única situação que vai aparecer diferente ou a mais é justamente essa série diferida. O que seria isso? É você pagar alguma coisa, um financiamento, um empréstimo, com carência. Ou seja, você pedir um tempo a mais do que o normal. O normal seria um período. Você pagar ou no começo do mês, se for mensal, ou no final de cada mês. Aí seria pós-antecipada, né? Então, esse seria o normal. Mas quando você passa desse um período, se for mensal, passa de um mês, 2, 3, 4, 5 meses, você já está pedindo um tempo a mais do que o normal, que é o padrão. Então essa série passa a ser uma série diferida, com carência. Agora, se você pede um tempo a mais para começar a pagar o teu financiamento, o teu empréstimo, a tua dívida, é certo que a instituição financeira vai cobrar juros naquele período de espera, que é o período de carência. E como calcular esse juro? Você vai pegar o valor da tua dívida, o valor do financiamento, e vai atualizar ela, vai embutir juros naquele período de carência. Quando você fizer isso, você vai obter um novo valor de financiamento. E é esse novo valor, em cima desse novo valor, que a instituição financeira vai calcular o teu financiamento, o valor das tuas parcelas. Ok? Então vejam aqui, ó. Eu coloquei aqui no primeiro momento cálculo com carência numa série pós-antecipada, ou seja, aquela que você começa a pagar 30 dias depois ou um período depois, né? Ou seja, no final de cada período, beleza? Eu fiz aqui uma linha do tempo para explicar para vocês, para entender melhor essa questão. Veja, tem a data zero aqui, que é a data que você assina o contrato, a data zero. Tem esse período aqui, olha, que é o período de espera, vamos chamar de período de carência. E aqui, terminou o período de carência aqui, olha, espera, vamos supor que aqui seja em mês, você vai esperar um mês e começa a pagar prestação 1, prestação 2, 3, 4 e 5. Aqui eu coloquei 5, poderia ser 10, 20, 60, coloquei 5 apenas como exemplo, até para não ser muito, para poder ser mais rápido aqui, ok? Então veja, supondo aqui que fossem 5 parcelas, 5 prestações, você tem um período de espera, que nós chamamos de período de carência. Terminou esse período de espera, você vai começar a pagar, então aí você começa a tua série. É uma série pós-antecipada, por quê? Porque terminou o período de carência, você vai começar a pagar o teu financiamento um mês depois. Que é a definição de pós-antecipada que nós já vimos anteriormente. Ok? Então terminou aqui. Você vai começar a pagar um mês depois, um período após, ou seja, no final de cada período. Ó, aqui terminou aqui, final do primeiro mês, final do segundo, final do terceiro, final do quarto, final do quinto mês. Então, caracteriza uma série pós-antecipada com carência. Ora, para nós calcularmos essas prestações aqui, olha, na série,
precisamos de um valor de referência, que é o nosso PV. Lembra do roteirinho? CHS PV, tantos N, tantos I, chamam o PMT, que é o que nós vimos anteriormente. Bom, se eu preciso de um PV, se eu pegar esse PV que é dado aqui na data zero, eu vou fazer o cálculo errado. Por quê? Porque eu vou estar calculando uma prestação em cima desse valor aqui, sem a carência. É como se eu dissesse para você, olha, você pode me pagar daqui tantos meses, mas eu não vou ter que cobrar juro nesse período de espera. Pode acontecer isso? Pode, mas o cara é bonzinho, o banco não vai fazer isso. Então o que você vai fazer? Você vai ter que ter um valor aqui, olha, um PV, que eu vou chamar PVS, PV da série, só para diferenciar desse PV. Então veja, esse valor, esse principal, esse valor do financiamento que você tem aqui, se a tua série, se você pedir um tempo a mais para começar a pagar, o que a instituição financeira vai fazer? Vai carregar esse valor de juro nesse período NC, ó, NC, C de carência. Então aqui você tem uma quantidade de meses, depois nós vamos fazer um exemplo, você vai entender melhor. Então você tem uma quantidade de meses, em cima dessa quantidade de meses vai ser jogado uma quantidade de juros. Somado com esse valor, você acha um novo valor de financiamento, ou seja, um valor atualizado, um valor corrigido. Você pediu para esperar, o banco, tudo bem, vou esperar. Mas na hora que eu for fazer a tua prestação, ok? Eu vou calcular as tuas prestações em cima de um novo valor, não mais em cima do PV, e sim em cima de um novo PV, que eu estou chamando aqui de PVS, PV da série, que é a série de pagamento que você vai fazer aqui. Beleza? Então, lembrando que aqui, eu não coloquei aqui, mas vamos lembrar que aqui nós vamos aplicar o sistema SAF, que nós vimos na aula passada. O que é isso? É o sistema de amortização francês ou price. Qual é a característica desse sistema? As parcelas, as prestações são todas iguais. Muito bem. E como é que nós calculamos essas parcelas? Através daquela fórmula que nós vimos na aula passada ou através do roteirinho que a gente já vai ver aqui. Mas antes, vamos atualizar esse valor. Como é que nós fazemos? Veja no exemplo 6 que você tem aí. Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui o material para ler o enunciado completo. Veja lá, diz assim. Um produto é vendido à vista por 12 mil. Então o nosso PV aqui, o nosso valor à vista, a princípio, é o 12 mil. Vai ser financiado em 12 parcelas mensais iguais, aqui não está escrito, mas devem ser iguais, com carência de 6 meses. Veja, eu coloquei aqui NC de 6 meses. Por que eu coloquei NC? Para diferenciar desse N aqui, senão a gente faz uma confusão. Então, veja, eu vou pagar em 12 meses, em 12 parcelas mensais iguais. Porém, eu vou pedir 6 meses de espera. Olha, eu vou financiar em 12 partes, em 12 prestações, porém eu vou começar a pagar essas 12 daqui 6 meses. Então, período de carência é 6 meses. Muito bem. Aí depois, qual será o valor da prestação mensal se a loja cobra juros de 1,9% ao mês? Está aqui, nossa taxa. Então veja que eu dividi aqui em duas partes. Quando eu vou fazer cálculo com carência, série diferida, pessoal, nós temos que fazer dois cálculos. O primeiro cálculo é cálculo de acrescentar juros no valor inicial, que é o 12 mil nesse caso, e pegar esse novo valor e aí sim calcular aqui as prestações como nós fizemos lá no SAF, no Price, na aula passada. Então são dois roteirinhos. O roteirinho do juro composto, aquele que nós estudamos lá em juro composto, simples, CHS PV, tantos N, tantos I, chama o FV. Quando você chama o FV, o que é o FV? É PV mais J. Então você pegou esse 12 mil e acrescentou o J. Carregou de juros. Ora, aí você formou aqui um valor atualizado, um valor corrigido, e é esse valor aqui que é o nosso valor de referência para o cálculo das prestações. Vamos ver como é que faz? Então veja, olha aqui, ó. F-FIM, F9, ok? Limpar as memórias financeiras e trabalhar com um maior número de casas decimais, F9, beleza? Tá, agora vamos começar aqui, ó. 12 mil, que é o nosso PV, CHS PV. Entramos com o PV. Veja, eu estou trabalhando no período de carência, então é 6N e a taxa é a mesma.
1,9i. Então, professor, mas a taxa podia ser diferente? Poderia ser diferente. Você vai negociar lá com um período de carência mais curto ou, de repente, o banco, a instituição financeira, a financeira pode lhe cobrar uma taxa de juro menor. Mas no caso aqui, nesse exercício, para efeito didático, vamos usar a mesma. E aí você chama aqui na tua HP FV, ok? Olha, você vai achar um FV. Deixa eu pegar minha HP aqui, olha. Então veja, então F-FIM, F9, veja, você vai chamar o FV. Então 12.000 CHS-PV, 6N, 1,9i e chama o FV. Olha que eu tenho um novo valor aqui agora de financiamento, 13.000, vou pôr um F2 já, 434,65, ok? Não usamos o Begin. Bom, aqui não tem problema, aqui o Begin não vai fazer diferença nenhuma. A questão, pessoal, olha, que eu quero que vocês entendam, ó, o cara vai financiar 12.000, a dívida dele é 12.000. Quando eu adotei esse roteirinho do juro composto, ela passou de 12 para 13.434. O fato de ele pedir 6 meses de carência, na hora de achar o valor da sua prestação, da sua parcela, a instituição financeira vai usar este valor aqui, ó, para calcular as prestações, né? Vai usar esse valor aqui, e não mais o 12.000. Então o 12.000 seria usado só se não tivesse carência. Então agora nós vamos para o cálculo da prestação, que nós também já estudamos e já vimos. Então, começamos de novo. F-FIM, F9, certo? Bom, para o cálculo da prestação, o que nós precisamos? Nós precisamos do valor do financiamento. O valor está aqui, ó, 13.000. Então, 13.434,65 CHS-PV. Professor, mas não é FV? Sim, o FV aqui, você chamou o FV para carregar ele de juros. Se você não chamar o FV é PV mais J. Você não atualiza, você não corrige. Aí, a partir do momento que se corrigiu, na hora de calcular a prestação, nós já vimos isso no sistema Price, esse novo valor, esse aqui é o valor de financiamento, que é o PVS, olha, que eu chamei, ó, tá? Na calculadora não tem PVS, mas só para explicar para vocês que é o nosso novo PV. E é em cima desse novo valor que eu vou calcular a minha prestação. E aí então são 12N, 1,9i e vou chamar quem? A minha prestação. Agora eu quero o PMT. Então é dessa forma que você acha cálculo com... Agora, interessante isso, viu, gente? Olha, eu tenho aqui na minha calculadora esse valor aqui. Para eu não precisar apagar e repetir, ó, eu posso aproveitar esse valor aqui. Ó. Basta você bater um F-FIM, para limpar as memórias, e CHS-PV. Ó, CHS-PV, 12N, 1,9i e vai chamar o PMT, então que vai dar R$ 1.262,59. É a prestação desse financiamento de 12.000 com carência de 6 meses. Se você fizesse o cálculo com 12.000 aqui, você teria uma prestação um pouco menor. Por quê? Porque você vai financiar 12.000. Como você pediu uma carência de 6 meses, o banco vai dar, a financeira ou quem está financiando isso, tudo bem, você começa a pagar daqui 6 meses, mas vai pagar mais caro, vai pagar mais, porque tem juros incididos aqui nesse período de carência. Legal? Só para finalizar esse exemplo, veja, eu coloquei aqui pós-antecipado. Quando que um cálculo com carência é pós-antecipado? Eu falei para vocês, olha, terminou o período de carência, eu começo a pagar a minha primeira 30 dias depois, no final de cada período. Veja que nesse enunciado aqui não falava nada. Quando não fala nada, nós já combinamos isso, tem uma convenção, é pós-antecipado. Tá? Vocês vão ver a diferença do exemplo 7, que nós já vamos falar sobre isso. Aí o problema é o mesmo, vocês vão ver que aparece mais alguma coisa lá caracterizando a série antecipada. Beleza? Então nós vamos passar lá para o cálculo com carência agora na antecipada, também usando o SAF, também é Price, também as prestações são constantes, são iguais. Agora só para explicar para vocês quando que eu tenho uma série antecipada, né? Veja, e com carência. Aqui a linha do tempo é a mesma que essa, porém
Veja a diferença, ó, período de carência, NC, eu tenho 5 parcelas igualzinho ao anterior. Porém, veja essa primeira prestação, onde é que ela está aqui, ó. Ela vai começar a ser paga imediatamente, ó, terminou o período de carência, terminou o período, eu já começo a pagar. Aqui, ó, terminou o período, eu esperei um tempo para começar a pagar. Aqui é um período, né, um mês, ou seja lá o período que for, a unidade que for. Aqui não, terminou o período de carência, eu já começo a pagar. E geralmente nos problemas, assim, ó, as parcelas são pagas imediatamente após o término do período de carência, que é o que está nesse problema aqui. Então aí quando ele fala isso, ele está caracterizando que essa série aqui vai ser antecipada. E aí nós temos que usar o quê? O begin, né? Lembram disso? Vamos ter que usar o begin. Legal? Muito bem. Então vamos pegar lá o exemplo 7. Vocês vão ver que o roteirinho tudo é a mesma coisa. O que vai diferenciar é você inserir o begin. Que quando você insere o begin na série, lembra lá da aula passada? Você está deixando de pagar um mês de juros, né? Você está pagando antes, então você vai pagar menos juros. Só isso, né? Então a fórmula tem que ser adaptada. E na HP, para você configurar aquela fórmula para antecipada, é só apertar o begin. Tá? Ela vai reconhecer que ela precisa multiplicar pelo fator de amortização para tirar um mês de juros, beleza? Então tá, veja lá o exemplo 7. Um produto é vendido por 12 mil, 12 parcelas mensais com carência de 6 meses, então aqui está tudo igual o problema passado. Agora veja aqui, ó, pagas imediatamente após essa carência. Então é esse caso aqui, olha. Nesse caso, você começou a pagar um mês depois, pós-antecipado. Nesse caso, terminou aqui e você já começa a pagar imediatamente após o término dessa carência, do período de carência. Então, aí a série vai ser antecipada e na hora que eu for calcular a minha prestação, somente na hora do cálculo da prestação eu aciono o begin. Tá? Na hora de você calcular aqui um novo PV, como nós fizemos ali, não há necessidade. Até porque não altera. Você pode até deixar o begin lá que não vai alterar em nada, tá bom? Então, olha, aqui o resto agora é tudo igual. Veja, é com carência, eu tenho que calcular um novo valor, é 12 mil, então eu vou fazer tudo a mesma coisa aqui, olha. Tá? F-FIM, F9, 12 mil, CHS-PV, carência de 6 meses também, então 6N. A taxa aqui é a mesma, tá? Eu fiz o mesmo problema para facilitar, até para a gente comparar os valores, tá? Podia ser outro problema, outros dados. Eu fiz com os mesmos dados para a gente comparar o valor das prestações, ok? Já já a gente vai comparar. E aí você chama quem? O FV, tá? Não vai chamar a PMT aqui, de forma alguma, né? Tá? Por quê? Porque se você chamar o PMT aqui, você está calculando a série com 12 mil. Né? Então, não é que seja um cálculo errado, mas não é válido. Por quê? Porque é um cálculo com carência. Tá? Então, quando você pensa em cálculo com carência, 12 mil já não é o valor que você vai usar para cálculo das prestações, é 12 mil mais juros. E PV mais juros é o FV. Então, nesse caso aqui vai dar 13 mil, nem vamos usar a calculadora, aqui é o mesmo, exatamente o mesmo cálculo, os mesmos valores, beleza? Então, aqui tranquilo. Tá? Então, repetindo, ó. Se eu estou financiando 12 mil com carência, então o que o banco vai fazer? Ele vai atualizar esse 12 mil com 1,9% de juros durante 6 meses e aí cria-se aqui, ou acha-se, né, calcula-se um valor, um novo valor para o financiamento. E é esse valor aqui que vira, então, o novo PV para o cálculo da prestação, como nós fizemos aqui. Então aqui sim, ó, FFIM, F9 e GBEG. É a única diferença desse problema. Aqui não tinha, porque era pós-antecipada. Aqui eu chamo o begin, por quê? Porque no enunciado ele diz que as parcelas vão ser pagas imediatamente após o término do período de carência. Então, terminou aqui, já começa a pagar na mesma hora. Então, é uma série antecipada. Então, nós chamamos o begin. E aí o roteirinho mesmo. Ó. Qual é o valor do financiamento? 13.434,65. Valor do financiamento, o que é? PV. Quantas vezes? Em 12 parcelas mensais, 12N. A taxa de juros é a mesma, 1,9I. E aí você chama o PMT. Tá? Vamos ver quanto que dá isso aqui com o begin. Eu vou pegar aqui a minha HP
e nós vamos fazer com o begin. Então vamos lá, eu só tenho sem o begin, né? Então veja aqui, F-FIM F9, 13.343, né? 13.434, aliás, né? 65, CHSPV, 12N, 1,9I e vai chamar o PV. Então, a nossa parcela com F2 vai dar 1.239,04, ok? O mesmo problema, tá? Agora, observem vocês aqui, é isso que eu queria fazer. Ó, com série pós-antecipada, eu vou pagar R$ 1.262,59 por mês. 12 parcelas disso. Se eu começo a pagar antes, numa série antecipada, 1.239, já vou pagar um pouquinho a menos em cada parcela. Mas por que acontece isso? Olha, é lógico. Se eu começo a pagar antes as minhas prestações, eu pago menos juros. Se eu pago menos juros, eu vou pagar, as minhas parcelas ficam menores. Ok? Nós vamos ver depois na planilha que isso acontece. Na medida que você vai pagando, vai diminuindo esses valores aí, né? Beleza? Tranquilo? Ok? Então vamos passar para frente. Então, cálculo de série com carência, gente, é isso. Na verdade, tudo é a mesma coisa que nós vimos na aula anterior, com um cálculo a mais, que é, na verdade, eu chamo de atualizar o valor do financiamento. Acho que fica mais claro assim. Eu vou corrigir. Não é aquele valor dado no problema, no caso 12 mil, nesse caso aqui, mas sim um valor carregado de juros. Então, esse 13.434, na verdade, é o 12 mil carregado de juros de 1,9% em 6 meses. Gerou um novo valor para financiamento de 13.434. E é em cima desse valor que eu calculo a minha prestação. Né? Então, cuidado aqui, ó. Aqui é FV e aqui é PV, senão você vai errar. Um aluno uma vez me perguntou, professor, mas aqui é FV, como é que você põe PV lá? Então, aí você tem que interpretar. Você chama FV aqui para carregar de juros, para achar um novo valor, um valor corrigido. E aí você vai pegar esse valor aqui, esquece aqui que deu, esse aqui é só para cálculo. Agora, sabe, qual é o valor novo? Qual é o novo valor para o financiamento? É 13.434, então ele é PV. Para você calcular a tua prestação, você tem que usar PV e não FV. Não tem sentido, né, você usar FV, você vai errar. Então tome só esse cuidado. Aí com begin, sem begin, aí você vai ver se é imediatamente após ou não. Né? Se não falar nada, é pós. Para fechar essa parte, eu coloquei para vocês aí também no material, que é o exemplo 8, o cálculo da prestação quando você tem uma entrada que seja diferente da parcela. Porque quando a tua entrada é igual à parcela, esse cálculo é antecipado. Por exemplo, você assina o contrato e já paga a primeira lá de R$500, por exemplo. Né? Então é como se a entrada fosse R$500. Na verdade não é bem isso, mas é como se fosse. Aqui nesse cálculo eu vou falar de uma entrada diferente, uma entrada maior ou menor, né? Geralmente é maior do que a própria prestação. Tá? Aqueles cálculos assim, olha, eu vou trocar de carro, vou pegar um carro lá na concessionária e o meu vai entrar de entrada. Então o meu vale 40 mil. Né? Então 40 mil é a entrada. Então do total que a gente vai pagar do financiamento, 40 mil tem que sair. Por quê? Porque 40 mil eu já estou pagando à vista. Então não é justo que na hora de fazer o cálculo da minha prestação, esses 40 mil entrem lá, já que eu já paguei. Não é lógico? Então o cálculo da prestação com a entrada, veja, aqui não tem nada a ver com série com carência. Pode ser que tenha aqui com carência, mas aqui a gente não vai usar o que a gente viu agora, porque ele não está falando nada que tem carência. Veja, é um problema que não tem carência. Então veja, no exemplo 8 diz assim, qual será o valor da prestação mensal na compra de um apartamento cujo valor à vista é 120 mil? Certo? Valor cheio, valor total 120 mil. Sendo dado 30% de entrada. Tá? Uma taxa de 0,95 e em 60 meses. Qual será o valor da minha prestação? Você tem que pensar o seguinte, para o cálculo da prestação, eu volto aqui, o que nós precisamos para o cálculo da prestação? Do PV. Porque o N eu tenho 60 parcelas mensais, a taxa de juros 0,95.
Tá? Tem o E e tem o I. Então, para o cálculo da prestação, eu preciso do valor. Quanto que eu vou financiar? Se você usar os 120 mil, você vai errar. Por quê? Porque nesse exemplo, nesse problema aqui, está sendo dado 30% de entrada. 30% de entrada é uma parte do valor à vista. Você já está pagando 30%. Então, veja, o valor da entrada vai ser 30% de 120 mil, ok? Olha, como é que nós fazemos o cálculo da entrada? Bastante simples na nossa HP. Vamos calcular 30% de 120. Esse aqui dá para fazer de cabeça, mas vamos treinar um pouquinho lá, né? Então F9, então vamos lá. 120 mil, ok? Enter 30%. Olha, quando eu faço isso, eu tenho uma entrada aqui de 36 mil. Tá? O meu PV, que é o meu valor de financiamento, vai ser o 120 menos o 36. Quer dizer, eu tenho que tirar fora o 36 mil, uma vez que eu já estou pagando à vista. Não é justo eu pagar juro em cima de um valor que eu já paguei. Legal? Daí na tua calculadora, é só você aplicar no menos aqui, ó. Então, 120 mil, enter, 30% menos. Aí ele já te dá o valor que sobrou, já faz a continha aqui, então o PV virou 84 mil. Certo? Então, pessoal, esse valor aqui é o valor do financiamento. E é em cima do valor do financiamento que você calcula a tua prestação. Eu já vi muitos alunos aí em prova, em exercícios, atentar para esse detalhe da entrada e joga tudo em cima dos 120 mil. Quer dizer, você diz, olha, o cara dá 30% de entrada, mas na hora de financiar, na hora de cálculo da prestação, o banco cobra juros em cima até do que você já pagou. Não é justo e não é certo. Então, na verdade, o banco vai jogar juros e cálculo e parcela em cima só do que sobrou, do restante, que a gente chama de valor de financiamento. Então, agora o cálculo da prestação é F-FIM, F9, aqui não foi falado nada se essas prestações serão pagas no início, na data zero, então é pós-antecipado, então sem o begin. Ah, professor, eu acabei de usar o begin aí no exercício, então como é que tira o begin? Vamos lembrar? GN, né? Que é o G8, né? Tá? Ah, professor, a minha já está sem o begin, então não precisa colocar nada lá, tá certo? Então vamos lá, 84 mil CHSPV, o valor do financiamento. Em quantas vezes? 60N, 60 parcelas mensais iguais. 0,95 e chama o nosso PMT, a nossa prestação. Ok? Então veja lá, 84 mil, já está aqui na minha HP, né? FFIM, beleza. CHSPV, 60N, 0,95I e vou chamar o PMT, então, e um F2, tá? Vai ficar 1.843,16 aí. Esse é o valor de cada prestação, 60 prestações, tá? Então é assim que faz. O cálculo de entrada, o roteirinho é igual para o cálculo do PMT, porém você precisa do valor. Veja, aqui interessante, eu queria fazer uma comparação. Quando você tem carência, você também tem que calcular um novo PV, né? Ó, era 12 e passou para 13, quando você tem carência. Quando você tem entrada, você também tem que calcular um novo PV. Né? Então era 120 mil, passou a ser 84 mil, porque você tem que descontar a entrada. Então, aqui está justamente nessa parte dos conteúdos, porque eles têm uma similaridade, né? São similares, né? Não são iguais, mas são similares. Veja, aqui você tem que achar um novo PV para o cálculo da prestação, e aqui também. Só que aqui vai dar um valor maior por causa da carência e aqui dá um valor menor por causa da entrada. Você paga uma parte e fica menos para financiar. Beleza? E para a gente fechar esse assunto, eu falei para vocês que nós temos como montar a planilha no financiamento. Assim como nós vimos lá no SAC, no Sistema de Amortização Constante, onde nós temos o detalhamento, né, o demonstrativo de juros e saldo devedor, aqui também eu posso fazer isso. Eu vou mostrar para vocês como montar essa planilha e como calcular saldo devedor, como calcular juros. Claro, no SAF, né, eu vou colocar aqui, não é mais SAC, sistema francês, que é o Price,
Tá? Como montar essa planilha para a gente detalhar quanto de juro, qual é o saldo devedor em cada parcela. Eu coloquei também 5 parcelas de um valor de 100 mil, 24% ao ano com capitalização mensal, quer dizer, exatamente igual aquele problema que nós fizemos para o saque, só que agora usando o critério do price. Lá no saque, vamos lembrar disso, esse 100 mil foi dividido em 5 partes, deu 20 mil o valor de amortização, já que lá o valor de amortização é constante, lembram disso? Então 5 parcelas de 20 que eu vou devolver. Lembrando que o azão, que é o valor de amortização, é aquele valor, aquela parcela que eu devolvo do meu principal, né? Sem juros. Agora, nesse caso do SAF, esse A não é mais constante. Eu não posso dividir o 100 por 5 e por 20 ali, porque senão eu vou estar calculando como saque. E é o SAF, que é o francês, que é o price. Então a característica desse sistema, diferentemente lá do saque, quem é constante aqui é a prestação. E como é que nós calculamos a prestação aqui? Aplicando esse roteirinho aqui. Temos o PV, temos o N, o I e calculamos o PMT, que é o que nós vamos fazer agora aqui, ó. Veja, FFIM F9, 100 mil CHS PV, 5N e aqui, ó, né, nós já vimos isso também, só se é 24% ao ano com capitalização mensal, nós precisamos passar para mês, né? Como é que a gente faz? Que é aquela efetiva mensal. Nós dividimos por 12, vai dar quanto? 24 por 12 dá 2%. Então é 2% ao mês, 2i. E aí você vai chamar aqui o PMT. Esse PMT aqui, olha, eu já fiz o cálculo, deu 21. Vamos conferir? Olha, é posse antecipada, não fala nada. Vamos só conferir aqui para a gente treinar. Até se quem está fazendo junto já vai fazendo, já vai treinando, né? Essa aqui é a ideia. Então, FFIM, 100 mil, tá? CHS PV, 5N, que são 5 parcelas, de 2% ao mês. Olha lá, 21.215 com F2, 84, certo? Beleza? Então veja, no SAF eu já completei aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. As 5 prestações são iguais. Veja que esse valor aqui já está carregado de juros, juro composto. Tá? Então, lá no saque, o que era a constante? Era o A. Pegava os 100 mil, dividia por 5, dava 20, 20, 20, 5 vezes. Né? Aqui não. No SAF, a característica do sistema de amortização francês, que é o price, as parcelas, as prestações são constantes, então você usa o roteirinho para achar o PMT. Muito bem. O que nós podemos calcular nessa tabela agora depois das prestações? A quantidade de juros. Para você achar o juros, você vai fazer exatamente como você fez lá no saque, usando essa formulazinha aqui, olha. Nós vimos lá anteriormente, ó. Juro é saldo devedor anterior vezes a taxa. A nossa taxa é 2%. Qual é o saldo devedor anterior para você colocar um juro aqui, ó? É o 100 mil. Por enquanto eu devo 100 mil. Por enquanto o meu saldo devedor é 100 mil. Então 2% de 100 mil, tá? Se você fizer essa conta aqui, ó, 100, 2, 3, entre 2%. 2 mil. Então você vem aqui e coloca 2 mil. Fácil, né? Muito fácil. Agora, como é que a gente vai calcular esse A aqui? Vamos lembrar, eu tenho certeza que vocês lembram da aula passada, eu disse para vocês que prestação é o A mais o J. Inclusive nós usamos essa fórmula para calcular aquela planilha lá do saque. Então nós tínhamos o A, calculávamos o juro, somávamos os dois e achávamos o valor da prestação. Que inclusive lá as prestações eram todas diferentes. Bom, aqui eu tenho a prestação. O que eu não tenho agora é o A. Então se eu passar esse J para cá, eu vou ficar com o A, que é o PMT, menos o J. Então se eu fizer o PMT menos o J, eu acho o A. Então eu vou fazer aqui, põe um menos aqui no 2000,
Enter, 21. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês, olha. Vamos fazer o seguinte. Eu vou digitar aqui a parcela 21, 215,84 e vou guardar na memória, STO1, que eu vou usar ela para diminuir sempre do juro. Então, vou puxar ela aqui, menos 2.000, então 2.000 menos, vai ficar aqui 19.215,84, certo? Então, qual é a lógica? Veja, as minhas parcelas são iguais, calculei pelo roteirinho. Como é que calcula o juro? Exatamente como se calcula lá no saque. Saldo devedor anterior multiplicado pela taxa de juros. O saldo anterior no começo é 100.000, eu não paguei nada ainda. 2% de 100.000 é 2.000. Como é que calcula o valor? Veja, o que é esse valor aqui? Esse valor é o valor que eu vou devolver dos 100.000. Lembra que eu falei? O que é A? É o valor amortizado, o valor de amortização. É parte do capital emprestado, do valor financiado. Então, com esse valor agora eu consigo achar o saldo devedor. Como assim, professor? Veja, se eu devia 100.000 e devolvi 19.215, então aqui, se eu fizer o desconto, a diferença, eu vou achar quanto que eu devo. Então, aqui eu já coloco um menos aqui, ó, CHS, né? Enter, 100.000 mais. Então veja que agora eu passei a dever 80.784,16. Então eu não devo mais 100.000. Por quê? Porque eu já devolvi 19.215. De onde se tirou 19.215, professor? 21, que era a minha parcela, menos o juro. Ficou 19.215. Então, quando você acha o 19.215, você acha o valor que você devolveu na primeira parcela. Para resumir, dos 21.215 que eu paguei a primeira, dos 21.000, olha aqui, ó, dos 21.000, eu devolvi 19.215, que era uma parte dos 100.000, e mais os juros que eles me cobraram. Fechou minha parcela, né? Muito bem. Agora, o cálculo é igual todas as linhas. Veja, eu preciso calcular os juros. Como é que calcula juro? Saldo devedor vezes a taxa. Qual é o meu saldo devedor agora? Ó? É 80.784. Então eu já estou com ele aqui, ó. Enter 2%. Então eu tenho um juro aqui de 1.615. Vamos jogar aqui um F2 e 68. Tá vendo aqui, ó? Esse juro que eu vou pagar na segunda parcela. Na segunda parcela eu vou devolver quanto, que é o meu A? Ó, mesma formulazinha aqui, ó. PMT menos o J. Então eu já estou com o J aqui, põe um CHS para deixar negativo, né? Enter. Olha, eu já estou na memória aqui com a prestação RCL1 mais. Então vai dar aqui 19.600. Aí. Então, estava devendo 80.784. Na segunda parcela, além dos juros, eu devolvi 19.600 do valor que eu estava devendo. Então, eu devia 100.000, devolvi 19, agora eu vou devolver mais 19. Tá? Então, qual é o meu saldo devedor? Eu vou pegar esse valor aqui, ó, coloco um sinal de menos, Enter, o saldo lá é 80.784, 80.784,16. Aí. Então agora eu devo 61.184 e ó, aqui deu 00, hein? Que bom. Aí. Tá? Esse é meu saldo devedor. Na terceira prestação, como é que calcula o juro? J3, saldo devedor anterior, 61, que já está aqui na minha calculadora, Enter, 2%. Ó, 1.223,68. Esse é o juro, o juro que está embutido na terceira prestação. Como é que eu calculo quanto que eu vou devolver da minha dívida? Fazer essa formulazinha aqui, ó. Prestação menos esse valor. Então eu vou colocar um menos aqui, CHS, deixa esse valor negativo, Enter e chama a memória.
RCL1 mais, olha o que eu vou devolver aqui, ó, 19.992,16. Veja que vai aumentando o valor que eu vou devolvendo na minha dívida. Qual é o meu saldo devedor? Olha, era 61, devolvi 19, então menos entre 61, 184 mais. Então eu vou ficar aqui com um saldo de 41, 191,84. Legal? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, já continuando. Bom, aí o cálculo dos juros na quarta prestação. Mesma fórmula, saldo devedor em cima do 41. Já estou com 41 na calculadora, entre 2%. 823,84. Como é que acha o A? Prestação menos esse valor. Então, põe o menos nesse valor, chama a memória, porque a prestação está aqui na memória, e entre RCL1 mais. Ó. Então, eu estou devolvendo aqui dos valores que eu devia, 20.392,00. Certo? Qual é o meu saldo devedor? 41 menos o que eu devolvi. Então, menos esse valor, entre 41, 191,84. Então, eu tenho aqui 20.799,84. Esse é meu saldo devedor. Em cima desse saldo devedor, eu vou jogar 2% para calcular os juros embutidos na última parcela. Então, entre 2%, R$416. Diminuindo aqui, né, da parcela, eu tenho 20.799,84. Qual é meu saldo devedor? Eu devia 20.799, devolvi 20.799, não devo mais nada. Certo? Aqui eu já somei as prestações, deu 106.079. Vamos fazer a provinha real? Veja, vamos somar quanto que dá esses valores aqui, olha. Eu já tenho esse último aqui, vou somar esse A aqui. Veja, 20 então, 20.392 mais 19.992,16 mais 19.616 e mais 19.215,84. Ó, dá 100 mil. E tem que dar, né, gente? Ó, o conceito de valor de amortização é o mesmo lá atrás que nós vimos no saque, ó. Esses valores aqui, a soma desses valores tem que dar o valor que você devia. Porque esses valores aqui todos são partes do que você emprestou. Somando as partes tem que voltar nos 100 mil. Então a prova real é isso, bicho. Meu cálculo é bem certinho. Somei todas elas e deu 100 mil. A quantidade de juros, se você somar isso aqui, vai dar 6.079,20. Tá? Se você somar essa coluna, vai. E se você somar 100 mais esse aqui, vai fechar esse aqui, que é a prova real. Então veja que se assemelha ao que nós vimos lá no saque, né? Tudo bem, gente? Então veja que as fórmulas aqui não mudaram. Para você calcular, o jeito de fazer não mudou. A única diferença é que lá no saque você já tinha essa coluna. Aqui no SAF você tem a coluna da prestação. E aí você vai fazendo, usando essa lógica para calcular o que precisa para completar essa tabela. Na sequência, eu vou usar essa tabela, como eu fiz lá no saque, para nós calcularmos juros e saldo devedor em uma determinada parcela, em um determinado momento do teu financiamento, sem usar a planilha, né? Usando as fórmulas. Então são opções que nós temos. Muitas vezes você tem lá, você quer saber o saldo devedor lá da 35ª parcela no teu financiamento e você não tem essa planilha. A planilha que pode ser feita facilmente no Excel, mas às vezes você não tem ela na mão, mas você sabe usar as fórmulas, pega HP, vai fazendo e chega nesse resultado sem, às vezes, a composição dessa planilha, beleza? Que é o que nós vamos ver agora na sequência.
Bem, continuando aqui então, pessoal, nós vamos, através desses exemplos, calcular saldo devedor, juros, valor de amortização sem a tabela, usando só as fórmulas. Eu deixei lá a tabela para a gente poder comparar, é o mesmo exercício e a gente já vai comparando os valores, né? Então veja, esses exemplos aqui é referente àquele exemplo de um financiamento de R$ 100.000, 5 parcelas mensais iguais e um juro de 2% ao mês, 24% ao ano, divididos por 12, 2% ao mês, ok? Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é como calcular juro, valor amortizado e saldo devedor em determinadas prestações, em determinado período lá do teu financiamento, sem o uso da planilha, sem você precisar fazer a planilha inteira. Então veja, como calcular, por exemplo, o J3. O que seria o J3? Seria os juros embutidos na terceira prestação. Ora, nós sabemos que juro, né, o J3, vai ser saldo devedor anterior, que seria 2, vezes a taxa. Ok? Agora, nesse caso aqui, como calcular o saldo devedor? Veja, o saldo devedor eu vou mostrar para vocês lá na frente. Então, por enquanto, eu vou colocar aqui, vou usar a tabela. Veja, o saldo devedor anterior, no 2, ó, 61.184. 61.184 vezes 0,02, que é 2%. Ok? Então você vai ter aí um valor, né? Nós temos aí pronto, né? 1.223,68. Ok? Então, dessa forma você faz os juros. Ah, professor, você usou a tabela agora. Calma, nós vamos... Sem a tabela, depois eu vou mostrar para vocês aqui nesse exemplo como achar esse valor de 61. Já comento com vocês. Por enquanto, eu tinha esse valor lá. Bom, já chegamos lá. Ok? Como calcular o valor amortizado na terceira prestação? Seria o A3. Quanto que eu vou devolver, né? Qual é a parte da minha dívida, dos 100 mil que eu vou devolver quando eu pagar a minha terceira prestação? Ora, é a minha prestação menos o J3. Então, da onde que eu tirei essa fórmula? Olha, já mostrei para vocês anteriormente. Veja, eu vou colocar aqui, ó. Veja, prestação é A mais J. Portanto, A é PMT menos J. Então, nesse caso aqui, a nossa prestação é a mesma. Professor, mas como é que calcula essa prestação? Olha, está aqui, ó. Tá? Usando o roteirinho no HP. Vai dar 21.215,84. Isso. Veja, o J3 eu já achei lá em cima. 1.223,68. E aí, então, eu tenho o A3 aqui. Já está pronto, dá para você pegar lá na tabela também. 19.992,16. Então eu estou olhando aqui na página 44, você tem isso bem explicado aí, beleza? Agora vamos falar desse saldo devedor que está lá na 45, né? Eu coloquei para vocês aí essa fórmula. Essa fórmula que você tem aí, quando você coloca assim, PV, PMT, nós vimos também essa fórmula, né? Olha, veja aqui, ó. Veja, I 1 mais I elevado a menos M menos 1, ok? Essa fórmula aí é o roteirinho da HP. Ó, esse roteirinho aqui nos dá esse PMT aqui. Para você calcular esse PMT, você tem que ter o valor que você valor de financiamento, né? O N e o I, que é o período e a taxa, beleza? Então essa fórmula aqui, esse roteirinho aqui, tá? Só que veja, no cálculo do saldo devedor, esse N que você vai colocar aqui, olha, é justamente quantas parcelas, quantos meses faltam para pagar. Porque quando você pensa em saldo devedor é o que você deve.
é que você ainda não pagou. Veja, nesse exemplo aqui, nós queremos o saldo devedor após pago a terceira parcela. Então, se eu paguei a terceira parcela, veja, se eu paguei a terceira parcela, eram 5 parcelas nesse exercício, ok? Eu já paguei 3. Quantas que ainda eu devo? Eu devo 2 parcelas. Eu tenho que devolver esse valor mais esse valor, que é o meu saldo devedor, certo? Então, veja, eu vou aplicar o roteirinho, F-fim, F9, é pós-antecipado, então vai sem o begin. Aqui no caso, veja, nós não queremos mais a parcela, nós queremos o saldo devedor. Nós temos a parcela, então é 21.215,84 CHS PMT. Essa é a nossa parcela. A taxa é a mesma. Quanto que é? 2%. 2i. Agora eu quero calcular um PV, mas um PV só do que falta. Então eu uso aqui o 2. 2N. Quando eu coloco 2N, eu estou calculando um PV só do que eu devo. Que então vira o saldo devedor. Só o que eu devo é saldo devedor. Se eu chamar o PV aqui, vai dar esse valor que você tem aí, 41.191,84. Tá? Então é bastante simples, né, de calcular o saldo devedor no SAF, sem a tabela, porque você usa o roteirinho, com a questão do N, né? Você quer só o que você deve, então você vai usar o N, né? Não vai usar o N, professor, mas o N não é 5? Mas se colocar o N5 aqui, você vai achar os 100 mil. Olha que interessante. Ó. Se você colocar 5 aqui com esse valor da parcela, você vai voltar nos 100 mil. Só que você não deve 100 mil, porque você já pagou 3. Ora, se você já devolveu 3 parcelas, você não deve mais 100 mil, você deve 41 mil. Tá vendo aqui, ó? 41.991. Ok? Então é dessa forma que você faz o cálculo, beleza? Bom, na sequência, na página 45 e 46, vai até 47, eu coloquei para vocês aí exercícios para vocês treinarem. Desses exercícios aqui, eu vou colocar no AVA para vocês fazerem atividades, tá? Tudo bem? Na verdade, nós já fizemos 5 atividades avaliativas, já tem 50 pontos. O que eu posso fazer para a gente fechar isso é fazer mais 5 atividades. Eu vou escolher desses exercícios 5 aqui, que já estão prontos, né, para vocês treinarem. Assim também a gente acaba fazendo exercício para treinar. Então são mais 10 pontos, são 60 pontos. E aí a nossa provinha com 40 pontos. A provinha com 10 questões, 40 pontos. Legal? Acho que fica bem interessante isso. Lembrando que a nossa provinha é na semana seguinte. Também vou postar para vocês, junto com essa aula, ou se não for junto, no dia seguinte, eu já vou deixar lá e aviso vocês na plataforma, eu estou montando uma revisão de toda a nossa matéria. São 10 questões com cara de prova, beleza? Para vocês treinarem também, vocês tendo a revisão, tendo a videoaula da revisão, eu explicando, revendo como é que faz, sempre ajuda aí na hora de fixar o assunto e vocês resolverem as atividades, né? Na verdade, a provinha são 10 questões também com consulta. A única diferença é que essa prova, pessoal, veja que as atividades eu deixo aberto, se precisar. A prova a gente vai abrir só às 19 horas e vai fechar às 21h50, né? Tá certo? Então é naquele período para fazer a prova. Mas pode ser com consulta e tal, né? E aí, daí é com vocês, né? A prova é com vocês, né? Pode consultar à vontade, não tem problema. Porém, a gente vai estar respondendo alguma dúvida só se você for pertinente a algum erro denunciado, alguma coisa, né? Mas daí é com vocês. Por isso que é importante a revisão, vocês treinarem, para na hora vocês poderem fazer com tranquilidade. E se tiver dúvidas, podem consultar a revisão, podem consultar as atividades, não tem problema nenhum. Beleza? Então ficamos por aqui. Um abraço a todos. Né? Então aguardem aí que eu vou postar também, além dessa videoaula dessa matéria, uma outra videoaula que é referente à revisão bimestral. Beleza? Até!